Olá, graça, paz e misericórdia da parte daquele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Você está no canal Escatologia Plena, o portal de estudos do preterismo completo. E nessa oportunidade vamos não fazer propriamente uma reação a um vídeo de um opositor aqui dos assuntos que costumamos abordar no canal da Escatologia Consumada. Nessa oportunidade vamos fazer um pedido de retratação, uma vez que um rapaz, se posicionou fazendo um vídeo me acusando de mau caratismo. Não diretamente, mas indiretamente, né? Então, essa é uma acusação grave que ele fez, mas também, de forma sensata, ele deixou em aberto para que, uma vez que eu comprovasse que eu não usei de mau caratismo, então ele iria, no seu canal, se retratar daquilo que ele falou contra a minha pessoa. Então, eu espero que ele faça jus à palavra, que ele deixa bem claro no vídeo. Eu vou deixar aqui para que vocês vejam que ele diz que vai se retratar se eu provar aquilo que ele está insinuando contra mim. O que acontece? Aqui no vídeo ele diz, né, que a apresentação do texto de Daniel 9:27 ela é feita por mim sem sentido. Por quê? Porque uma vez que o texto apresenta 7 anos na última semana, e é costumais eu apresentar aqui sempre a última parte dos últimos 3 anos e meio, né, da última semana, onde todas as coisas se concluem. Então ele fez um vídeo questionando a minha pessoa, que eu somente falava dos últimos 3 anos e meio e se esquecia de 3 anos e meio que compete ali, né, a profecia da última semana, que são 7 anos. E ele sempre querendo apresentar razões porque eu não levava em conta os outros 3 anos e meio, só ficava com a última parte relacionada à queda de Jerusalém. Então ele fez um vídeo, né, nesses dias, fazendo um questionamento contra a minha pessoa em relação a isso, né, achando que eu estava agindo de má fé em não considerar os outros 3 anos e meio. Então ele fez um vídeo me questionando isso, e pouco tempo depois, eu acredito que 2 dias depois, vou mostrar aqui no vídeo para vocês, eu faço um vídeo onde fala do mistério escatológico de Deus com o apóstolo João. Esse vídeo aqui que vocês veem aí na tela agora, entendeu? Então eu fiz essa live 2 dias depois que ele fez esse questionamento. Eu não tinha nem visto o vídeo dele, né? Então eu fiz esse vídeo, então ele foi lá e achou que eu tinha aprendido dele, que ele já tem falado isso antes, então eu estaria ali, uma vez que eu aprendi com ele essa questão da última semana, então eu fui desonesto em não apresentar as pessoas de onde eu tirei esse ensino, né? E aqui eu estaria agora corrigindo um erro que supostamente eu tinha cometido durante 15 anos de estudos que eu trago aqui da escatologia consumada no Brasil, né? E tentou me rebaixar de forma completamente desonesta, né? Porém, mais uma vez, deixando a ressalva que ele deixou em aberto, uma vez que se eu provasse a ele que eu já venho falando isso há muito tempo, que a última semana de 7 anos corresponde a 3 anos e meio, 3 anos e meio, ele vai se retratar. Então vamos ver se ele realmente vai fazer jus a essa questão que ele levantou contra mim, tá? Então eu vou soltar aqui o vídeo dele. É um vídeo pequeno, tá? Na verdade esse vídeo ele tem 2 questões a serem respondidas, mas eu vou ficar com essa parte aqui. Depois eu vou fazer um vídeo, talvez uma live, explicando a outra questão que ele levanta em relação a esse texto de Daniel 9:27, com relação a aquele que faz a aliança, né? Se foi Jesus Cristo ou se foi Roma. Eu vou provar aqui que não tem nada a ver com Roma, mas isso fica para outra questão. Vamos ficar apenas com essa questão aqui, que é uma solicitação de retratação por aquilo que ele imprime à minha pessoa de mau caratismo com relação à correção de Daniel 9:27. Vamos lá. E aqui, novamente, eu vou responder um vídeo, o famoso abençoado, do canal Escatologia Plena. Eu vou mostrar como é curioso, né? Por um lado, eu fico contente porque a gente vê que até mesmo ele aprende com o que a gente ensina aqui, né? Coisas que a gente passa aqui e que eu nunca, e olha que eu assisti vários, inúmeros, perdi a conta de quantos vídeos dele eu assisti. Nunca vi ele falar sobre as duas metades, as duas metades da última semana de Daniel. Sempre quando ele vai falar sobre um tempo, tempos, metade de um tempo, é sempre se referindo à destruição de Jerusalém, né?
ali entre o ano 67 e 70. E ele só toca nisso só, sempre, todos os vídeos. Ele nunca dividiu a última semana em duas partes, em dois períodos de um tempo, tempos, metade de um tempo. Ele só se refere à destruição de Jerusalém em todos os vídeos, até aqui. Por quê? Porque recentemente eu fiz um vídeo respondendo ele, e eu mencionei no vídeo, na live que eu fiz. O senhor precisa aprender que a última semana são 7 anos. E se são 7 anos, um período de um tempo, tempos, metade de um tempo, diz respeito à metade da semana, que é 3 anos e meio. Logo, tem um outro período de um tempo, tempos, metade de um tempo, que é a outra metade da semana. Então você não pode jogar tudo que está lá no livro de Daniel, por exemplo, né? Tudo que está lá nas 70 semanas de Daniel, que se refere à última semana, para a destruição de Jerusalém. Porque a destruição de Jerusalém é metade da última semana. E eu falei isso no vídeo. E qual foi a minha surpresa? Que 2 dias depois de eu ter feito esse vídeo, ele vem e faz uma live explicando a última semana, dividindo em 2 períodos. E dividindo exatamente como eu sempre dividi. E ele vai além ainda. Ele diz que São João, o Evangelho de João, é diferente do sinótico. Porque nos sinóticos tem o Sermão do Monte. E no Evangelho de João não tem o Sermão do Monte, porque João ele escreve sobre a primeira metade da semana, que seria o quê? Tananana, o período da vida pública de Jesus. Olha só, exatamente como eu venho falando há anos. Então, que bom que ele aprendeu comigo. Eu vou mostrar isso para vocês aqui. Pelo jeito mudou de ideia nesse quesito, né? E mudou por causa dos meus argumentos, pelo jeito, porque é muita coincidência. Ele defende escatologia consumada, segundo ele, há acho que 15 anos. 15 anos. Ele se orgulha de ser um dos pioneiros, né, da escatologia consumada aqui no Brasil. E nunca, até onde eu sei, a não ser que alguém me apresente um vídeo anterior a esse aqui, onde ele explique as 2 metades da última semana. Se por um acaso ele, o próprio pastor Edivelto, ou alguém que acompanha ele, me mostrar um vídeo anterior onde ele faz essa divisão, eu prometo, sabe, sem peso na consciência, eu faço um vídeo aqui me retratando. Eu faço um vídeo me retratando, dizendo, realmente ele já tinha esse pensamento antes, realmente. Eu me equivoquei, eu fui soberbo, eu fui arrogante, né? E ele não aprendeu isso comigo, ele já pregava isso antes. Prometo fazer isso. Mas até onde eu sei, ele nunca pregou isso, nunca. Então, vocês vão ver aqui, primeiro, o vídeo respondendo ele. E depois, 2 dias depois, ele faz um vídeo usando os mesmos argumentos meus. Os mesmos argumentos. Quer dizer, praticamente ele pegou, eu não vou chamar de plágio, né? Mas ele usou os mesmos argumentos. Eu vou mostrar isso para vocês aqui agora. Pois é. Então, vocês percebem que o intuito dele é dizer que me ensinou, né? É o meu professor de escatologia bíblica, né? Dizendo que eu aprendi por conta de que, uma vez que ele fez uma refutação ao vídeo meu, né? Então eu tinha feito uma apresentação de um vídeo com relação a esse tema aqui, que vocês já viram, né? O mistério escatológico de Deus com o apóstolo João. Então ele ensinou que eu tivesse assistido a refutação dele lá, né? E eu tinha feito um vídeo corrigindo um erro que eu venho carregando durante anos aqui no canal Escatologia Plena, né? Ele é um parcial preterista católico. Parcial preterista católico não tem nada para me oferecer, né? Dentro daquilo que a gente defende da escatologia já realizada, muito pelo contrário. Os nossos estudos aqui só mostram que eles estão equivocados, né? Tanto os parciais preteristas protestantes, principalmente os católicos, que aí vai outras questões a mais que a gente poderia levantar aqui e fazer outras refutações, né? Mas isso não vem ao caso aqui. Então, ele vai agora mostrar a live que ele fez me refutando. Ele deixa as datas aí para mostrar às pessoas que realmente eu agi de mau caratismo, né? Então a intenção dele é essa, mostrar a data, a live lá que eu fiz, no dia 29 de julho. E a live que ele fez explicando ali, fazendo a correção sem apresentar as pessoas que ele tinha aprendido comigo. Olha só, né? Que audácia, né? Não, meu querido, pelo amor de Deus, são 15 anos, 16 esse mês estamos fazendo, né? Em agosto, 16 anos. 4 anos foi só de estudos. Eu passei pelo parcial preterismo, não comecei ontem, né? Eu não sou um preterista completo, feito nas coxas, não, né? Não sou um papagaio de internet, de forma alguma, né? Estou aqui para a glória de Deus, ensinando aquilo que eu tenho convicção bíblica do que eu tenho ensinado. E o resultado está aí, né? É tanto que o nosso trabalho aqui
é o mais combatido da plataforma. Dentre todos os canais da escatologia consumada, né, o nosso canal aqui é o mais combatido. Por quê? Porque eles sabem a força. Não que os outros sejam menos importantes. Não é porque os outros canais que falam da escatologia consumada, eles também dividem os assuntos com relação às questões da graça de Deus. Aqui não, aqui exclusivamente da escatologia consumada, embora nós defendemos as questões do Evangelho da Graça, mas o nosso foco é todo voltado para as questões da escatologia bíblica, escatologia consumada, né? Então, eles sabem o peso dos estudos que trazemos aqui. É por isso que sempre que vocês fazem uma passagem no YouTube, vai encontrar alguém fazendo um react contra mim. Um react contra a escatologia consumada, vai ter um banner meu, vai ter um vídeo react meu. Por quê? Porque eles sabem, né, que os nossos argumentos aqui são argumentos muito poderosos em Deus, que comprovam que tudo já teve a sua definição em 70. Vamos ver aqui então a live do dia 29 que ele vem me acusando, né? Foi a live que eu venho respondendo ao Pinóquio. Você se lembra desse vídeo, né? Olha só. E ele vai usar mais um trecho aqui da Bíblia também, acho que é Daniel. Bem, vai levar em conta. Muito bem, eu não deixei eu ir o vídeo todo porque é bem distante e o argumento é o mesmo, dentro de Daniel 9:27. Aí veio a live, né, que eu fiz no dia 31 de julho. Aí ele coloca ali detalhadamente, né, o dia para dizer, não, eu falei antes. Ele apenas fez essa live para correção, o mistério escatológico de Deus com o apóstolo João. Aí também só um trechinho, porque todos já viram o vídeo. Se não viram, vai ficar disponível o link aqui para você assistir depois. Olha só, tá? Então, por uma semana, e na metade da semana, para cessar o sacrifício e a oblação, tem a ver com a sua morte vicária, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e até a destruição determinada, a qual será derramada sobre o assolador. Então, se conclui aí a última semana, a aliança da graça de Deus seria estabelecida, tá bom? Eu trouxe até aqui um desenhozinho para mostrar para vocês, né, para ficar bacana aí a nossa live de hoje. Olha aí, estão vendo? Tá bacana hoje, né? Nosso estudo. Olha só, meu irmão. Que bacana. Coloquei nesse gráfico Daniel 9, versículo 27. Está relacionado a Mateus 26, no versículo 27. 3 anos e meio, o ministério de Cristo, né? Ele ministrando, apresentando-se, cruz, 3 anos e meio. E 3 anos e meio final, que está se referindo ali a cerco, invasão e destruição de Jerusalém. Perfeito? Maravilha? Então é isso, meu querido, minha querida. Fica claro quando a gente começa a ligar os pontos e entende que realmente o sentido não poderia ser outro, a não ser esse. Então, é incrível, né? Então veja, João detalha os 3 anos e meio do ministério terreno de Jesus, né? E não fala nada sobre sermão escatológico que você vai encontrar em Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21. Então, é isso. Vocês perceberam, né? Ou seja... Muito bem, agora vamos ver o argumento dele, uma vez que ele acha que eu estava me corrigindo de um suposto erro que eu venho cometendo durante 15 anos de estudos aqui da escatologia consumada. Vamos lá. Eu fiz uma live refutando ele, ao invés dele fazer uma live admitindo, né? Não sei lá, admitindo que eu tinha razão e que ele concordava comigo, ele preferiu usar meus argumentos para fazer uma live defendendo a posição dele, né? Ele nunca pregou essa divisão da última semana. Aí eu mostrei para ele, ele pegou e concordou. E ele nunca disse essa questão de que, João escreveu coisas que não estão nos sinóticos. João foi além. João escreveu coisa a mais. É o que eu sempre disse. É o que eu sempre disse. E esse é meu argumento, quando ele fala, vai se cumprir tudo que está escrito. Realmente se cumpriu tudo que está escrito. Entendeu? Agora... Eu separei esse trecho aqui agora para que você veja a contradição de um parcial preterista. Ele entende que tudo se concretizou, tudo foi cumprido, né, em 70, porque as 70 semanas de Daniel se conclui com a queda do templo. É por isso que eu sempre trato da última parte, que define o que é tratado ali em Daniel 12, versículo 7, no que tange a grande tribulação e a ressurreição dos mortos, né? Porque eu sempre comprovo que não existe mais expectativa para a ressurreição, porque estava dentro da questão pactual, que tem a ver com a queda do templo. O texto é muito claro em relação a isso, né? Infelizmente, eles não tratam muito desse assunto, eles tentam dar uma cambalhota, né, nas explicações, mas não consideram a ressurreição dos mortos tratado por Daniel na profecia, capítulo 12, no versículo 7, que corresponde ao versículo 1, versículo 2. Como também o versículo 3, né, onde os justos resplandeceriam no reino do Pai para sempre. E assim você vê
de uma forma clara que tinha a ver com a última parte da semana, com a queda do templo. Então, tudo no âmbito espiritual, mas eles não respeitam isso e tentam aplicar um cumprimento escatológico profético ainda, mesmo depois de 70. Embora eles afirmem que tudo tenha se cumprido. É algo realmente insustentável. Aí sim é insustentável. Eles tentam passar a ideia que nós argumentamos assuntos insustentáveis. Mas não, o parcial preterismo precisa rever os seus pontos. Olha só o que ele vai dizer. Presta bem atenção, palavras dele, da própria boca de um parcial preterista, ao pensamento dele com relação às questões do fim, mesmo que tudo tenha se cumprido em 70. Olha só. Profecias do Antigo Testamento, sim, as profecias do Antigo Testamento, o Sermão do Monte, tudo se concretiza na segunda metade da semana, que é ali o período entre 66, 67 até 70 depois de Cristo, 3 anos e meio. Simples, não tem muito o que fazer firula, não tem muito o que inventar. Tudo se encaixa, tudo se encaixa. O preterismo que eu, o Cris, defendemos, o que nós defendemos? Que sim, todas as profecias do Antigo Testamento se cumpriram ali na destruição de Jerusalém. E sim, o livro do Apocalipse narra o cumprimento de todas as profecias do Antigo Testamento, do Novo Testamento, principalmente, a profecia de Mateus 24, Sermão do Monte. O livro do Apocalipse conta tudo isso, narra a concretização de tudo isso, que se deu no ano 70. Até aí nós estamos de acordo, perfeito. Só tem um porém, uma única coisa. Acontece que o livro do Apocalipse vai além. Ele... Pelo amor de Deus, meu irmão. Pelo amor de Deus. Entendeu aí o que ele quis falar? Eu também não entendi nada. Como é que ele diz que Apocalipse é o cumprimento de toda a lei dos profetas? Eles concordam em relação a isso. Todo parcial preterista pensa da mesma forma que nós, que todas as questões escatológicas do fim tratadas na lei dos profetas estão relatadas em Apocalipse. O cara diz que tudo se concretizou, porém vai além. Além de quê, meu querido? Pelo amor de Deus, como é que pode ir além se tudo se cumpriu? Onde é que você tirou isso? Não tem sentido, pelo amor de Deus. Você precisa pensar mais na contradição que você mesmo se mete, né? Com sua própria boca. Você defende uma coisa e ao mesmo tempo ignora aquilo que você diz crer. Uma vez que tudo se cumpriu e o Apocalipse traz o relato de tudo aquilo que narra a lei os profetas, qual o sentido de existir alguma coisa a mais para se cumprir quando que João recebe a revelação e diz que não era para selar o livro porque o fim estava próximo? E vocês entendem que o próximo tinha a ver com 70, porém não foi próximo, e esse próximo dura até 2000 anos. Não é que esteja ligado. Céus e terra era a promessa contida lá em Isaías, não era do reino messiânico? É o reino espiritual? Isso aconteceu em 70. Está dentro da lei dos profetas? Não se cumpriu? Você não sabe disso? Pelo amor de Deus. Então, o que é que tem mais para... Olha, mas não tem sentido. Vamos terminar aqui o argumento dele. Olha só. Conta tudo. Ele narra ali a concretização de tudo o que foi predito pelos profetas, o que foi dito por Jesus no Sermão do Monte. Só que não para nisso. Ele vai além. Ele conta algo a mais. Muito bem, então esse foi o argumento, né, do rapaz do Robson, né? Ele que é um católico parcial preterista, que é um dos apologistas aqui do YouTube, que gosta muito de fazer react contra algum desafeto dele, e eu sou um desse desafeto dele, né? Então, vocês perceberam que ele fez uma falsa acusação, né, de mau caratismo da minha parte, porém deixou em aberto que iria se retratar, uma vez que eu provasse a ele que o argumento de Daniel 9:27, eu já tinha falado anteriormente, tá? A essa data, dia 29 de julho, que eu tinha explicando que tem a ver com 3 anos e meio e 3 anos e meio no que tange a concretização do fim, né? Então, será que realmente eu não tenho falado disso aqui no canal? Eu falei agora, no dia 31, né? Será que eu falei isso recentemente, depois que ele fez um vídeo lá me refutando? Será que realmente ele tem razão? Será que eu aprendi dele? Se realmente eu tivesse visto, meu amigo, a sua live, o seu estudo, eu não tinha, de forma nenhuma, dificuldade de dizer, né, que realmente eu aprendi, eu não sabia. Ainda que eu não dissesse o seu nome, mas eu dizia. Eu aprendi recentemente isso aqui, muito interessante, que eu vou aplicar para vocês, que até então eu não via, né, eu não tinha percebido, mas eu vi agora recentemente em algum canal que fala do preterismo. Eu fazia uma insinuação dizendo que eu aprendi, porque você trouxe algo interessante para o entendimento. Não quer dizer que você, sendo parcial preterista, não tenha nada para me oferecer. Tem, você pode até ter,
Mas essa questão de Daniel 9:27, meu querido, é o feijão com arroz de todo preterista, seja ele preterista parcial como preterista completo, meu amado. Pelo amor de Deus, é o feijão com arroz. Eu não posso, de forma nenhuma, tratar do livro de Apocalipse como já realizado, principalmente na nossa posição da escatologia consumada, sem considerar a última semana dentro desse aspecto, né, de que 3 anos e meio estão se referindo ao ministério de Cristo e 3 anos e meio à concretização no que tange a invasão e destruição de Jerusalém. Pelo amor de Deus, meu querido, isso é o beabá, é o feijão com arroz da escatologia preterista, tanto parciais como completos. Não tem como você ser um preterista sem levar isso em consideração. Aí você achou que descobriu a roda porque falou isso recentemente, como se fosse algo que tinha aprendido agora. Ou será que você não aprendeu daqui do canal, de algum vídeo que já tenho explicado aqui? Não é ao avesso, não? Porque nós temos vídeos aqui onde eu aplico essa exposição, mas isso não vem ao caso. Eu somente vou apresentar os vídeos aqui esperando que você faça jus à palavra e possa no seu canal se retratar. Vamos lá, então, vou mostrar agora o vídeo aqui e vamos ver se ele vai ter a palavra, vai fazer valer a palavra, né? Muito bem, está aqui o vídeo. 7 anos de tribulação é um vídeo onde eu venho explicando acerca de quê? Acerca do erro tradicional dos pré-tribulacionistas, dizendo que haverá um tempo de 7 anos de tribulação. Então, eu fiz esse vídeo há 3 anos atrás, 2021. Esse vídeo está nesse canal, depois você pode ver, conferir. Esse vídeo tem 5.600 visualizações atualmente. É um vídeo que eu vim apresentando essa questão, 16 minutos, é um vídeo curto, um vídeo bem antigo, né, aqui do canal. Eu nem conhecia ele nessa época, mas eu já tinha falado acerca desse assunto, que ele acha que eu comecei agora porque ele me ensinou. Olha só, vamos lá. Vamos ouvir aqui o que eu digo nessa explicação. É curtinho, tá? Olha só. A gente vai seguir aqui num terceiro gráfico que vai deixar isso bem claro, né? O verdadeiro tempo tribulacional, uma vez que a gente entende o texto justamente no tempo devido, como o texto assim é manifesto. Ele fala firme em aliança com muitos por uma semana, tratando-se a pessoa de Cristo. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Isso acontece quando Cristo foi para a cruz, tornando-se assim o seu sacrifício, o único sacrifício perfeito. E em seguida diz, sobre a asa das abominações virá o assolador, aí vem o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Então veja que o assolador se refere ao exército romano, né, que vem em prol de destruir Jerusalém, e isso leva 3 anos e meio. Claramente, como condiz as Escrituras. 3 anos e meio foi o tempo ministerial de Cristo, tá? Até a sua morte. É a metade da semana, e a outra metade da semana, 3 anos e meio, que se refere à destruição de Jerusalém. Com a queda da mesma, aconteceu tudo aquilo que estava previsto na lei e nos profetas: juízo final, salvação, ressurreição e eternidade. Então está toda voltada à questão da queda de Jerusalém. O verdadeiro tempo tribulacional, que é de 3 anos e meio, não de 7 anos, como a tradição sustenta. Muito bem, então vocês viram que a explicação é a mesma que eu venho defendendo durante esses 16 anos. Nada mudou, porque não tem nada para mudar, acrescentar ou diminuir naquilo que a gente já tem exposto aqui durante todo esse tempo, para a glória de Deus, tá? Por isso que eu sempre digo, aqui é um canal confiável. Você que está estudando escatologia consumada, você está investindo tempo em um canal de grande responsabilidade aqui na plataforma, no que tange essas questões da escatologia bíblica já realizada, tá? Então você já conhece o trabalho aqui, não vou detalhar, né? Muito bem, então, outro vídeo. Vamos trazer o segundo vídeo? Olha só, o mistério apocalíptico do 4º livro. Quanto tempo esse vídeo foi postado? Transmitido há 3 anos também. Aqui foi uma live bem extensa, mas também eu separei só o trecho onde eu trato a respeito da questão da explicação de Daniel 9:27, mostrando que o entendimento clássico dos 3 anos e meio, 3 anos e meio, sempre esteve nas minhas exposições, no que tange o texto. Não foi nada que eu aprendi hoje. Então, e aqui a gente vai falar justamente o que é falado no mistério escatológico de Deus com o apóstolo João. É praticamente o mesmo vídeo.
né? Sendo que é feito em tempos diferentes. A explicação é a mesma, não mudou nada. Olha só, o livro de João e o livro de Apocalipse Olha, esse vídeo eu fazia na época, não sei se vocês se lembram, né? Eu não usava o OBS como eu uso hoje, eu usava o StreamYard, né? Então eu transmitia pelo StreamYard. Tá até aí, ó. Na época, ó, o fundo era com um papel de parede que a gente tinha colocado na época, né? Para dar uma mudada aqui no ambiente, né? Mas era assim, o argumento é o mesmo. Por quê? Porque não há mudança nas questões da escatologia, nas questões da 70ª semana se concluírem em 70. Olha só. Como se fosse um livro só, separado pelo tempo determinado do cumprimento profético do fim. É por isso que ele não relata como é relatado em Mateus capítulo 24, Marcos 13 e Lucas 21. Porém, há uma ligação muito interessante que está relacionada aos livros de João e o Apocalipse de João, onde relata apenas nesses livros a questão da morte de Cristo. Porém, no livro do Apocalipse, vem tratando acerca do momento da destruição de Jerusalém. Então, é muito interessante porque a gente vai ligar esses pontos justamente com as 70 semanas de Daniel, que descreve o seguinte, olha só, que coisa magnífica. Daniel 9, 26 e 27. Olha como as coisas se conectam, olha como as coisas têm sentido quando a gente começa a fazer um acurado exame dessas questões escatológicas e proféticas, né? Olha só, Daniel 9, 26. Depois das 72 semanas, será morto o ungido, e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio. E até o fim haverá guerra, desolações são determinadas. No versículo 27, Daniel 9, olha só, presta bem atenção também a esse verso aqui que iremos ler. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Olha só, duas vezes aqui em Daniel, né, no verso 26, no verso 29, no verso 27, o foco muda da cruz para o começo da guerra, como se fosse uma sequência de eventos, como se fosse ligado uma coisa a outra. Fala do ungido que seria morto e em seguida o povo de um príncipe que viria destruir a cidade, né? Como se estivesse unidos, como se fosse algo unido de forma cronológica, como se a guerra fosse seguir a morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo, de forma sequente. É uma sequência. Jesus morre, ressuscita e em seguida acontece a guerra. Olha que coisa incrível, uma coisa ligada à outra. Por que fica nessa profecia de Daniel 3 décadas excluídas, totalmente excluídas, como se elas não existissem na história? Por quê? Porque esse tempo que está oculto dentro da profecia de Daniel foi o período em que o Espírito Santo foi derramado à igreja, a igreja passou a manifestar a glória do Evangelho. O Evangelho ele é alcançado por todo o mundo antigo, seguindo o propósito que foi dado a Paulo, a levar o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, e assim vir o fim. Isso é fantástico, né? É por isso que, da mesma forma da profecia encontrada aqui em Daniel 9, 26 e 27, acontece com relação ao quarto livro, no que constitui o livro de João. O livro de João não narra o sermão escatológico de Cristo. Porém, o mesmo João é aquele que está lá em Patmos, né? E recebe de Deus a última revelação antes de sua vinda. Isso aqui é magnífico. E agora, meu querido? E agora? E agora? E aí, como é que fica a questão? Será que você vai mesmo fazer jus à sua palavra? Porque você fez uma acusação, né? Ad hominem, praticamente, isso pode ser considerado de mau caratismo, achando que eu tivesse ensinando alguma coisa que você tivesse me corrigido para isso. Você era responsável, você estava se vangloriando como responsável a uma mudança que eu tinha feito de um suposto erro que eu cometi. Então isso não foi honesto de sua parte, você sabe muito bem disso. Mas como você deixou você deixou aberto a possibilidade de se retratar, se corrigir desse erro, então está aí a possibilidade de você ir no seu canal,
né, nesses dias e dizer abertamente. Você disse que não é orgulhoso ao ponto de não dizer que errou, então eu espero que você, né, na sua humildade, vá assim o faça aos seus seguidores, dizendo que não. Realmente o abençoado lá, ele tem falado há muito tempo atrás. Então, antes de conhecê-lo aqui nas redes sociais, ele já tinha feito um vídeo, dois, não só um, mas dois vídeos já, e outros mais, porque eu poderia fazer um garimpo aqui em outros vídeos, onde eu explico isso nas minhas exposições que eu sempre faço. Por quê? A escatologia consumada sempre tem que levar em conta essa última parte, porque é a conclusão profética do fim, onde tudo se conclui, levando em consideração Lucas 21, 20 a 22. Então, eu sempre toco nessa tecla para que as pessoas acordem de que não há mais nada para se cumprir, uma vez que as 70 semanas se cumpriram. A redenção veio ao povo de Deus. A paz entre Deus e o seu povo se tornou totalmente conclusa, que está dentro de uma aliança onde o Senhor reina para todo sempre com os seus santos, entendeu? Então, não tem como a gente conjecturar profecias ainda em aberto, não tem. Então, eu acredito que você vá assim fazer, né? Eu vou esperar esses dias que você assim faça. Eu vou, né, lá no seu fazer um comentário, agradecendo aí por você ter entendido a questão e mais uma vez deixando claro que é nada pessoal, tá? Não tenho nada contra você pessoalmente. Em nome de Jesus, nada pessoal. Por isso que eu evito. Sempre você praticamente implora para que eu venha refutar os seus argumentos. Você sempre vem para cima de mim querendo que eu faça vídeo para lhe refutar, né? Desesperado, sempre procurando que eu faça alguma coisa. Mas é porque eu não tenho nada, meu querido, contra você. O seu segmento é outro. Sua linha de raciocínio é outra, tá? Você é outro dogma, é outro tipo de pensamento. Minha questão aqui é com os parciais preteristas protestantes, aqueles de cunho reformado, que eu sempre bato aqui. Siga em frente no seu trabalho, esqueça o meu e viva a sua vida. Agora, não pode fazer um negócio desse que você fez, né? Isso aí fica feio, fica chato, né? Porque você dá a entender que eu estou usando de honestidade e as pessoas que lhe seguem vão me ver com outros olhos. Fica aí a resposta, né? Daniel 9:27, será que ele vai se retratar, meus irmãos? Vamos aguardar aí nesses dias a sua retratação. Assim que ele se retratar, eu venho aqui a dizer para vocês que ele se retratou. Tudo bem, vou ficando por aqui. Eu quero agradecer a todos vocês que estiveram conosco ao longo dessa transmissão. Se você gostou, não se esqueça de deixar o teu like, compartilhar nas suas redes sociais de amigos. Se você puder, faça aquilo que você faz muito bem sempre, que é registrar aqui um comentário do que você achou desse vídeo, né? Um forte abraço e até a próxima oportunidade, querendo Deus, em nome de Jesus. Graça e paz!